Convidei o irmão Ater e o irmão Gil para a gente dar uma olhada lá no terreno, porque eu tinha visto, esses dias eu passei lá e vi que eles tinham aplanado o terreno do lado do nosso, do terreno da igreja. E aí ontem nós chegamos lá, imagina só, irmãos, do lado do nosso terreno tem uma placa grandona, em breve aqui, Posto Petrobras. E aí isso significa que valorizou muito o nosso terreno, irmãos. O nosso terreno está do lado do posto, ali do Parque Vale Verde. Não tem nenhum posto, vai ser o primeiro. E eu acredito que aquele terrenão ali hoje já deve valer uns 600 mil já, irmãos. Glória a Deus, né? Já dá para dar uma entrada, né, meus amados? Amém. Estenda a mão à frente, vamos estar orando. Deus vai dando graça, Deus vai dando virtude, Deus vai abrindo porta onde não tem parede, aleluia. Deus vai abrindo os caminhos, vai aplainando. Nós fazemos planos, mas é Deus que cumpre, é Deus que faz, é Deus que age, é Deus que trabalha. Deus de graça, eis aqui a tua igreja. Leia abaixo, arabarroia baixai. Eis aqui teu filho, Pai. Eis aqui teu povo sedento para ouvir, para aprender de ti, Pai, para saber de ti que é consumador dos séculos, que tu fizeste, tu projetaste, Pai, a história da raça humana. O nosso destino está nas tuas mãos, Senhor. Toma teu filho nas tuas mãos, Pai, abre-lhe o entendimento, abre-lhe a mente, Pai, abre o nosso entendimento e a mente, para que nós possamos aprender das verdades ocultas em ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, nas nossas deficiências, e nós em tudo te louvaremos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A paz do Senhor, amada igreja. Amém. Tome assento e olha para essa pessoazinha aí do teu lado e diga: que bom que você veio à casa do Senhor. Aleluia. Os irmãos que estão lá em cima, se quiser chegar a sentar aqui embaixo mais perto, fica mais fácil também, né? Principalmente os que estão mais atrás. Mas a gente vai colocando os slides lá em cima também, para que você possa estar enxergando, né? Esse mapa bonito. Eu quero aproveitar que a Maria está aqui, ó. Põe aqui, meu filho, põe aqui desse ladinho aqui, ó. Isso, ó. Obrigado, querido. A Maria Fernanda é a nossa secretária, irmãos, e ela que fez esse mapa bonito aqui, ó. Merece uma salva de palmas, essa jovem. Foi quanto tempo para fazer esse mapa, filho? Acho que mais de um mês. É, mais de um mês, né? Eu acho que foi uns quase 50 dias, mais ou menos. Mas ficou bem bonito, a Maria está de parabéns. Obrigado, Maria. Glória a Deus. Irmãos, coisa linda é a gente saber da onde a gente veio, saber aonde a gente está e principalmente saber o nosso destino, saber para onde a gente vai. Quando a gente estuda a palavra de Deus, é maravilhoso, porque tudo que diz respeito ao planeta Terra, cidades, lugares, pessoas, tudo é comprovado pela história, pela geografia. Se fala de Israel, Israel está lá. Fala de Espanha, Espanha está lá. Fala de Roma, Roma está lá. Fala do Egito, o Egito está lá. Fala do Rio Jordão, está lá. Tudo o que diz respeito àquilo que é visível, a Bíblia, ela não é um conto, não é uma história inventada, ela é uma história verdadeira, é maravilhoso, irmãos. E já aproveitando, amanhã, quinta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma reunião, aqueles irmãos que desejam ir nessa caravana que nós vamos fazer para Jerusalém em setembro de 2023, esteja aqui para você saber de preço, formas de pagamento, aonde tudo que a gente vai andar, amém? Então, tudo o que está na palavra de Deus, que diz respeito a lugares, a pessoas, é comprovada. Você lê na palavra de Deus sobre o rei Davi, o túmulo do rei Davi está lá. O reverendo Daí esteve lá no túmulo do rei Davi, eu também estive lá. O túmulo de Jesus está lá vazio, né? Diz que os restos do rei Davi ainda permanecem lá, mas o nosso Senhor, o túmulo já está vazio, porque ele foi o primeiro a ressuscitar, para que em tudo seja a primícia, né? Louvado seja o Senhor. Agora, quando fala do que é invisível,
a Bíblia ela é verdadeira também, irmãos. Se um livro, tudo o que é visível, tudo o que é de história, tudo que pode ser comprovado, visto, é verdade, com certeza, o que diz respeito ao invisível, ao pós-morte, ou aquilo que veio antes de nós, também é verdadeiro. Compreende essa palavra, irmão? Amém? Se você pega um livro, tem algumas religiões, e eu vou falar, tem um livro do Joseph Smith, de uma religião, o cara inventa história, inventa cidades, inventa lugares, inventa nomes, e aí você vai ver, não tem comprovação nenhuma, surgiu da cabeça dele. Agora a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é fantástica, ela é maravilhosa. Amém, irmãos? Não tenha pressa de aprender tudo de uma vez. E eu já estudei algumas vezes esse assunto, eu não sou um escatologista, mas tive a oportunidade de participar de alguns cursos, ouvia sempre meu pai falando sobre esse tema, meu tio, pastor Paulo, que ele sim é um escatologista, sempre falando sobre esse assunto, pastor Enéas, reverendo Nildair. Quando tinha o nosso seminário teológico lá em Fort Myers, foi dado uma pincelada também em vários desses assuntos, mas eu quis trazer para toda a igreja. A gente vai devagarinho, a gente vai lendo a palavra de Deus, vai lendo bastante, eu quero ler bastante a palavra, aí eu quero fazer isso nas quartas-feiras. Se de repente uma quarta-feira o Senhor dirige diferente, a gente não faz o curso, mas na outra volta a fazer, amém? Essa parte aqui da estátua de Daniel, eu acredito que quem vai estar fazendo para nós vai ser o presbítero Felipe, amém? Aí depois nós temos aqui as 7 igrejas, eu estou pensando ou no apóstolo Joabe, ou talvez no pastor Oceano também, que ele entende bastante desse assunto, e eu vou começar com essa parte aqui hoje, é uma introdução, irmãos, tá certo? Quem está animado para aprender a palavra de Deus? Eita glória! Se você tiver uma dúvida dentro do assunto, você pode estar perguntando, amém? Nós vamos falar então, estudar agora dentro desse mapa, as 7 dispensações e as 7 festas, né? E o desejo do meu coração nesse estudo, irmão, é que acima de tudo Deus confirme no teu coração a presença dEle, a unção do Espírito Santo. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 25 e o versículo 4. Diz assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Acima de tudo, irmãos, você tem que ter no teu coração que para entrar no céu não é preciso muito conhecimento, mas é preciso o azeite do Espírito Santo na tua vida. Amém? Esse é o principal, esse é o requisito, esse é o selo. Então, o desejo profundo do meu coração é que nesse estudo você se encha mais do Espírito Santo. Pela palavra, porque você vai conhecendo a palavra e você vai percebendo que maravilhosa que ela é. As 7 festas de Israel, que são festas perpétuas, e as 7 dispensações, elas estão ligadas. A dispensação é um tempo que Deus dá para o homem num período de tempo. Nesse período de tempo tem um começo, tem um meio, tem fim. E tem algumas coisas que eu vou falar contigo, mas para a gente compreender isso, eu vou ter que fazer uma pequena introdução, para a gente começar bem do comecinho. Quando a gente olha aqui, ó, Deus no eterno passado, certo? Nós vamos ler alguns textos que vai nos trazer quem é Deus antes da criação do homem. Amém? O que fala aqui é uma pincelada só, porque imagina o Deus Todo-Poderoso, Eterno, ter que explicar para nós todas as coisas, irmãos. Nós não vamos compreender nunca. Então isso aqui é só um pano de fundo. A Bíblia dá um pano de fundo do que é a eternidade, de quem é Deus,
para então contar a nossa história e o que nós, seres humanos, devemos fazer nessa nossa jornada, que é a nossa vida. Amém, queridos? Deus no eterno passado. Vamos lá. Salmo 90, número 2. Quem pode ler bem alto aí? Isso, leia, filho. Antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade. Quando a palavra do Senhor fala de eternidade a eternidade, está falando da eternidade de Deus para o futuro nosso e da eternidade de Deus para o passado, certo? Deus, ele é eterno para trás como para frente. Estamos juntos? Então, quando a gente fala de eternidade ou fala de tempo das coisas, a nossa mente é muito pequena. E é para nós, as datas, o tempo, essas coisas são importantes. Mas para Deus, o tempo está dentro dele. Para você compreender, Deus está hoje aqui com a gente, amém? Mas Ele está lá no passado, e Ele está lá no futuro, porque tudo está dentro dele. Estamos juntos, irmãos? Esse é o Deus que nós servimos, por isso Ele é o alfa e o ômega. Amém? Vamos fazer mais uma leitura. Provérbios 8, 22, 31. Esse provérbios aqui eu vou estar lendo, ele é um provérbio mais longo. Eu vou abrir na minha Bíblia aqui também. Se você tem a tua Bíblia, pode abrir. Aqui está falando da sabedoria de Deus. Se você prestar atenção e aplicar o teu coração, só esse texto já fala contigo. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra, nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá. Eu não vou poder falar muito sobre isso, mas aqui está falando de pó do mundo. Tem algumas teorias que falam que tudo surgiu de um átomo. Eu estava lá quando Ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando Ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando Ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com Ele e era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável. Diga comigo, mundo habitável. E achando alegria junto aos filhos dos homens. Agora, meus filhos, escutem o que eu digo, porque felizes são os que guardam os meus caminhos. Ouçam o ensino, sejam sábios e não rejeitem. Feliz é aquele que me ouve, vigiando dia após dia, diante das minhas portas, esperando na entrada da minha casa. Pois quem me encontra a vida e alcança favor do Senhor. Mas quem peca contra mim, violenta a própria alma. Todos os que me odeiam, amam a morte. Amém. A sabedoria de Deus estava lá no começo. A sabedoria de Deus, você compreende aqui, que diz, eu era o arquiteto. Aqui está falando da pessoa do Senhor Jesus. Antes de todas as coisas, o Senhor Jesus estava lá. E eu gostei dessa tradução, que ele diz, eu me divertia. Tem gente que é azedo.
tem gente que é amargo, tem gente que é amargurado, tem gente que é entristecido, mas o Deus que nos criou, Ele é alegre. E o Senhor Jesus, que estava com Ele no princípio de tudo, antes da criação, o Senhor já estava lá dizendo: que maravilha, me divertia, me alegrava. O Senhor quer alegrar o teu coração. Olha para esse irmão que está ao teu lado e vê se há um sorriso ou se há uma cara de azedo. Se há cara de azedo, diz assim: Jesus vai te converter hoje. Irmão, é alegria, irmãos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Eu vou pulando porque não dá para nós ler tudo, irmãos. O Senhor Deus, no eterno passado, Ele planeja o reino. Olha só, Mateus 25, 34. Coloca para nós lá. Mateus 25, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde... O Senhor estava preparando o reino antes da fundação do mundo, antes da terra. Irmãos, antes de nós chegar nessa parte aqui do jardim do Éden, lá no eterno, na eternidade de Deus, aquele passado de Deus, que pode ser milhões de anos, ou milhares de anos, ou centenas de anos, eu não sei quanto tempo antes do jardim do Éden, o Deus Todo-Poderoso decidiu que ia ter um reino, e esse reino milenial está prestes a acontecer. Já estão terminando todas as dispensações, o Calvário já aconteceu, e daqui um pouco, irmãos, vai iniciar esse reino que está preparado. Nós estamos já na pontinha, irmãos, no finalzinho das dispensações, para entrar nesse reino que foi preparado antes da fundação do mundo. Eu não sei você, mas há uma alegria no meu coração. Eu digo: ora vem, Senhor Jesus. Oh meu Deus, vem logo, Senhor. Aleluia, para nós entrar nesse reino que está preparado há tanto tempo, sendo preparado. O Senhor, Ele planeja os séculos. Hebreus capítulo 1. Vamos já para direto Hebreus 11, 3. A gente não consegue ler tudo, vai lá. Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Presta atenção, de maneira que as coisas visíveis vieram a existir das coisas invisíveis, ou como diz essa tradução, das coisas que não aparecem. Diga comigo: pela fé. A Bíblia, ela não pretende ser um livro científico, não pretende. Ela é pela fé. Estamos juntos, irmãos? Só que ela é tão maravilhosa que ela é muito mais científica do que qualquer teoria desses que surgiram na mente de muitos homens ao decorrer dos anos. É tão maravilhoso, porque quando a gente estuda teoria do Big Bang, diz assim: não tinha nada, não existia nada. Eles começam desse jeito. E aí, explodiu um átomo, e aí você pergunta: de onde que veio o átomo se não tinha nada? Já começa por aí. Mas a palavra é tão maravilhosa que ela diz assim: as coisas vieram a existir daquilo que era invisível, não que não existia. A Bíblia é muito mais sábia, irmãos, nos pequenos detalhes. Ela dá um show na ciência. Dá um show. Então olha para quem está só e diz assim: se você está aqui, o mundo diz que você é tapado, mas a verdade é que você tem revelação divina. Eita, glória! Aleluia! Nesse passado eterno de Deus, houve também a criação das hostes angelicais, certo? Vamos ler lá então. Jó capítulo 38. Pode abrir a sua Bíblia, Jó 38, versículo 4. O Senhor, Ele está perguntando para Jó, mas Ele está falando do passado dele. Deus está falando do passado dele para Jó. Diz assim: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra?
Responda se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra? Se é que você sabe. Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, que é aquela pedra de começo que você estabelece? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Aleluia. Você vai perceber isso o tempo todo. O teu Deus é alegria, é um Deus de festa. Teu Deus é o Deus festeiro. Se tem crente que não gosta de festa, se tem crente enjoado, tem que se converter. Não, mas é que eu estou tristinho, é que eu estou aborrecidinho. Amém, irmão, está aborrecidinho, mas se alegra, porque a jornada já está garantida. Irmãos, quem está nessa caravana para Jerusalém Celestial, está numa jornada garantida. Aconteça o que acontecer nessa vida, você já está garantido para a vida eterna. Aleluia! Se já é bom falar das coisas de Deus, imagina, irmãos, nós experimentar entrar nos portões celestiais. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Comigo, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Vou junto com vocês também aqui. Se você tem a Bíblia, pode abrir também. Diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Presta atenção, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui está falando dos seres angelicais. Antes da criação do mundo, o Senhor criou os seres angelicais. E aí ele diz assim, ele, Jesus, é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Amém. Aqui tem um finalzinho, reconciliasse com ele todas as coisas. Por quê? Porque a partir da terra original entrou o caos, e foi preciso depois a criação do Éden, mas ainda hoje a terra, ela não está vivendo o que Deus criou, porque ela voltou a padecer, e a Bíblia diz que a criação geme, e é Deus que vai fazer com que, através de Jesus Cristo, a terra, os animais, todas as coisas voltem a estar em perfeita comunhão com Deus. Tanto homens como a natureza. Você compreende, irmão? A natureza não poderia destruir como ela destrói hoje. Não foi assim que Deus criou. Estamos juntos? Mas o Senhor, eu vou repetir o final desse versículo para a gente ler aqui, para a gente entender essa partezinha. Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O Senhor quer reconciliar todas as coisas, para que tudo fique em harmonia. É algo que eu vou falar para ti, irmãos. É importante você entender que Deus, ele sempre cria as coisas no estado perfeito. Deus não criou Adão, um homem pequeno, um bebezinho, e aí foi cuidando dele. Não. Deus criou o homem já no estado perfeito. Tudo que Deus cria já está no estado perfeito. Quando ele criou a terra no estado perfeito. Amém? E por causa do pecado,
a gente vai se distanciando de Deus e vai deteriorando, a terra vai deteriorando o nosso corpo. E agora, a trindade do nosso Deus. Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Diga comigo, eu. Quem é esse eu? Jesus. Quem é esse eu? Se você for ler todo o texto, você vai ver que é o Senhor Jesus que está falando com os discípulos. Então, eu pedirei ao, e Ele lhes dará outro, porque Jesus era o Consolador. E aí ele diz assim: eu rogarei ao Pai, e o Pai enviará outro Consolador. Aqui nós vemos a trindade, irmãos: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que eu precisei falar isso para você? Isso aí, ele está lá antes de todas as coisas. Na eternidade de Deus, a trindade já estava. Por quê? Porque tem algumas igrejas, algumas religiões, algumas coisas por aí, que falam que é só Jesus. Tem igrejas que têm o nome, só o Senhor é Deus. Mas eles não, dá a impressão que eles estão compreendendo a palavra, mas não estão, irmãos. Para eles não existe Deus Pai, o Espírito Santo, para eles não existe. E são 3 pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só nesse versículo, nós não vamos falar profundamente sobre esse assunto, só estamos dando uma pinceladinha no passado. Mas só para você entender isso, a trindade já está lá desde o começo, irmãos. Amém? Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Porque algumas pessoas dizem assim: ah, mas não aparece a trindade. Onde é que está a palavra trindade na Bíblia? Está aí, ó. A trindade está ali. Eu, Jesus, rogarei ao Pai e Ele enviará outro. Esse outro já deixou claro que é outro. Amém? Maravilha. Estamos juntos então, irmãos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui? Tem liberdade. Se eu não souber responder, eu digo: Felipe, me ajuda. Reverendo Nildair. Amém, irmãos? Vamos para frente então? Vamos lá. Então nós vamos entrar aqui, irmãos, na parte da criação do mundo. É importante, irmãos, entender que a criação, ela tem por objetivo demonstrar o amor de Deus. Quando Deus cria, quando Deus começa a criar, é porque Ele quer demonstrar o seu amor. E me chama sempre a atenção, sempre que fala do amor de Deus, que Deus poderia ter sido mau, mas Deus é bom. Deus é amor. Você já percebeu que o homem que é caído, que tem a natureza pecaminosa de Satanás, quando ele se torna rico, ele se torna orgulhoso, arrogante, soberbo, gosta de pisar nas pessoas, gosta de desfazer do mais necessitado, gosta de escravizar. Um pouquinho de poder que o homem tem, o homem sem Deus, que tem um pouquinho de poder, ele gosta de machucar os outros. Aquele que tem uma arma quer matar o outro. Quer ver quando tem carro, irmãos? Tem gente que não precisa nem ser poderoso, só tem um carro. Dá um carro para ele, se passa um pedestre na frente, ele quer tocar em cima. Não sei se você já sentiu isso, tu vai atravessar a rua, está vindo o carro lá longe, você vai atravessar, o cara acelera, quer passar por cima de você, irmão. Agora, o Deus que nos criou decidiu ser amor. Não é maravilhoso isso? E quando Ele cria, é porque Ele quer demonstrar quem Ele é. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo 16. Vamos ler esse versículo.
E nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus permanece nele. Tudo que você for criar, tudo que você for fazer, precisa ter amor. Olha para quem está do seu lado e diga assim, não é para ter exaltação, não é para ter soberba, não é para ter sentimentos mesquinhos. Tudo que você faz tem que ser por amor. Se for por amor, vai dar certo, vai funcionar, vai ser uma bênção. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor. Quando Deus criou a terra, a gente não compreende muito bem os primeiros versículos do Gênesis, e nós vamos estar aprendendo hoje. Deus não criou a terra vazia, e Deus não criou a terra em caos. Abra aí Isaías 45, 18. Diz assim a palavra do Senhor, Isaías 45, 18. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, e Ele é o único Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Aleluia. Profeta Isaías, 740 anos do Senhor Jesus. Ele deixa claro que Deus criou a terra não para ser um caos. Então quando você lê lá o Gênesis, fica meio assim. Deus não criou a terra para ser um caos, Ele criou a terra para ser habitada. E como Ele é amor, Ele criou uma terra maravilhosa. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Vamos lá, irmãos. A doutrina da criação, irmãos, como nós já falamos aqui, não tem um propósito científico. Mas ela vai se manifestando. A ciência se manifesta na palavra de Deus e a gente vai vendo isso, tá, irmãos? Olha só, abra aí, Hebreus capítulo 11 e o versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos, ou que o universo, depende da tradução, pela palavra de Deus foram criados, de maneira que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. Eu quero ler essa tradução na linguagem de hoje. Diz assim, ó, pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Irmãos, isso aqui é uma compreensão lá de Hebreus, de muito tempo, irmãos, uma compreensão antiga, que as coisas vieram a existir do que era invisível. Mas quando nós olhamos para a ciência hoje, agora que eles começam a compreender essa parte do que é invisível, mas eles não entendiam. E ainda hoje, se não pode colocar numa mesa, num escritório de estudo, num laboratório de estudo, se você não pode estudar, então não existe. Irmãos, não é verdade. Os teus sentimentos não dá para pôr num laboratório, mas estão aí. A saudade está aí, o amor está aí, e você não pode colocar isso num laboratório, você não vê, mas existe. E assim tem muitas coisas que nós não vemos dentro da criação, mas existe. E o nosso Deus, aí Ele já vai além, porque Ele é aquele que traz à existência o que não existe. Deus é tão poderoso que tem coisas que a gente não está vendo, mas tem coisas que realmente não existem. Mas Ele pergunta para você assim, não existe não, mas eu faço para ti. Aleluia. Aleluia. Os irmãos lá atrás estão me ouvindo, irmãos? Estão animados aí atrás? Parece que estão meio murcho aí. Dá um glória a Deus aí, irmão Gilvan. Amém. Agora tá vivo. O irmão Jurandir não veio hoje? Veio. Ô, irmão Jurandir. Olha, o povo do fundão gosta de dormir, irmão Jura. Mas fica gravado, né? Bênção de Deus. Vamos lá, para frente, irmãos.
Você pode encontrar sobre a criação, irmãos, inúmeros textos, tá? Depois, se alguém quiser, eu posso passar essa apostila aqui para você. Mas eu só quero ler contigo Jeremias, capítulo 10, versículo 12. Senão a gente não faz nada, irmãos, é muita coisa a palavra de Deus. Jeremias 10 e 12 diz assim: o Senhor fez a terra pelo seu poder, com a sua sabedoria estabeleceu o mundo e com a sua inteligência estendeu os céus. Quando ele faz soar a sua voz, logo há tumulto de águas no céu, e nuvens sobem das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Amém. Tudo o que existe, irmão, foi criado pelo nosso Deus. Agora, eu quero ir contigo, irmãos. O que nós vamos aprender daqui para frente? Nós vamos aprender sobre a terra original, nós vamos aprender sobre a rebelião de Lúcifer, nós vamos aprender sobre a terra caótica e vamos aprender sobre a terra reconstruída. Amém? Diga comigo assim: terra original, terra caótica, terra reconstruída. Amém? Quem já tinha ouvido falar sobre esse assunto desse jeito que eu estou falando aqui? Alguns irmãos. Amém? Mas a grande maioria não tinha ouvido falar. Que bom, então tem bastante gente para aprender. E poucos para me dizer que eu estou errado, porque você nunca ouviu falar. Vamos lá, irmãos. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Diga comigo, princípio. Quando a palavra de Deus fala no princípio, nós confundimos achando que esse princípio é quando Deus começou a fazer. Mas não, esse princípio de Deus é o princípio de Deus. Não é o princípio dele criou aqui o jardim do Éden, que ele criou Adão. No princípio criou Deus os céus e a terra. Esse princípio pode ter milhões de anos ou milhares de anos. Estamos juntos, irmãos? A Bíblia não define. Sabemos, como eu já falei para você, que Deus é de eternidade a eternidade. Quando a Bíblia fala, sempre que você lê de eternidade a eternidade, o que significa, igreja? Ixi, eu falei lá no começo. Será que alguém gravou? Fala, minha filha, você eu acho que aprendeu. Fala. Para o futuro, o presente e o passado. Isso, quando fala de eternidade, passado. A eternidade, futuro. Então, nesse princípio, nós não sabemos quando foi que o Senhor criou os céus e a terra. Agora vamos lá. Olha só. Deus não criou a terra sem forma e vazia, como nós falamos agora, tá? Mas eu quero repetir contigo Isaías 45, 18, na tradução Almeida, Revista e Atualizada. É mais ou menos essa ali, não é bem essa ali. Diz assim, ó: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Diga assim: Deus criou a terra para ser habitada. Então a terra não foi criada um caos, ela foi criada perfeita. Continua, versículo 2. Nessa tradução, Almeida, Revista e Atualizada, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Coloca para mim, filha, Gênesis capítulo 1, versículo 2. Versículo 2. A terra, porém, estava. Tem alguma tradução que diz: a terra era sem forma e vazia, certo? Mas é uma tradução, irmãos, que daí não condiz com Isaías. Aqui, essa aqui condiz, porque ela diz assim: a terra estava. Coloca estava lá, minha filha, tira não seja afobada. Olha lá, a tradução Almeida, Revista e Atualizada que você tinha colocado agorinha. A terra, porém, estava, diga comigo, estava
sem forma e vazia. Deixa aí esse versículo, não tira. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ponto. Agora passa um tempo, nós não sabemos quanto tempo, e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Dentro desse estudo que nós estamos fazendo, irmãos, a gente vai compreender que a terra se tornou sem forma e vazia. Mas não porque Deus a criou. Ela veio a ficar. Por quê? Nós já vamos aprender aqui para frente. E aí diz assim, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém? Compreende essa diferença, irmãos? Até aqui estamos juntos? Deus criou a terra perfeita, para ser habitada, mas em algum momento ela ficou sem forma e vazia. Estamos juntos? Agora olha só, a terra, irmãos, ela tinha a sua própria luz. Porque muita gente diz assim, mas e como? A Bíblia diz que Deus criou a terra e depois criou o sol, depois criou a lua. Os cientistas reclamam disso. E quando você vai para a faculdade, as pessoas se questionam. Como que a terra foi criada antes do sol? Primeiro foi criado o sol, depois veio a lua, porque o sol veio primeiro. Pois é, porque senão não teria vida na terra. Não, é que a terra tinha a sua própria luz. E eu vou dar alguns exemplos como isso pode ser possível. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 11. Diz assim, a qual tem a glória de Deus, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspes, cristalina. A minha tradução diz como cristal resplandecente. Aqui está falando da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, ela vem e ela tem o brilho próprio, porque é o Senhor que ilumina. Estamos juntos? A terra tinha também o seu brilho próprio, a sua própria luz, ela não precisava da luz do sol. Versículo 5, Apocalipse 22 e 5, diz assim, ó, e ali não haverá mais noite. Eu vou ler a tradução de vocês. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. A terra que nós vamos habitar com o Senhor Jesus no milênio, que já estamos encerrando aqui, que vai começar, então haverá um novo céu, uma nova terra. Esse novo céu e nova terra não vai precisar de sol, porque o próprio Senhor vai iluminar. Estamos juntos, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia não é um livro científico, mas as pessoas vão te questionar. Muitas vezes você vai se deparar com pessoas que vão questionar, mas a Bíblia diz que a terra veio antes do sol. Se a Bíblia diz que a terra veio antes do sol, é porque veio. Aí a pessoa, mas e como é que tinha vida? Tinha vida porque o Deus próprio a iluminava. Acabou, irmão. E não é só isso, você pode falar, e não é só isso, essa terra também vai acabar e o sol já não existirá, porque a Bíblia diz, mas haverá a luz do Senhor que vai iluminar essa terra. Aleluia. Diga assim, é por fé. Louvado seja o Senhor. Para frente, irmãos. Vamos ver agora um pouquinho, irmãos. Antes da criação do homem, a terra foi destruída. Por que ela foi destruída? O que aconteceu? Quem que habitava nessa terra original? Quem que habitava a terra original? Coloca para nós lá a terra original. Quem habitava a terra original? Deus criou uma terra perfeita, maravilhosa. E tem muita gente que fala assim, e os dinossauros, pastor? Existiram? Existiram. Mas não era na época de Adão. Era antes. Podemos entender que houve uma terra original, que ficou caótica, irmãos, sem forma e vazia, pela queda de Satanás. O Senhor havia criado a terra, irmãos, para Satanás habitar aqui.
e a terra não era um caos, era para ser habitada, Isaías disse. E estava linda e estava perfeita. Vamos lá. Quem foram os primeiros moradores da terra, né? A gente vai ver isso no livro de Ezequiel, você pode abrir aí, que nos revela isso também e fala das atitudes desse primeiro morador responsável pela terra, que é em Ezequiel capítulo 28, versículo 12. Diz assim, ó, Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhes, assim diz o Senhor teu Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Presta atenção agora. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Aqui está falando de Lúcifer, de Satanás. Está revelando quem foi o primeiro morador, o primeiro habitante da terra original. Diga comigo a terra original. Coloca para mim lá, filha, a terra original. Quem foram os primeiros habitantes da terra original, irmãos? Isso, anjos, potestades, e quem era que cuidava? Lúcifer, Satanás. Ele era o querubim ungido. Quando foi derramado o óleo sobre ele, foi dado para ele a autoridade, cobertura, foi derramado. Está ungido, você agora vai cuidar. Era ele que cuidava do jardim, era ele que cuidava das coisas. A palavra fala de comércio. Alguns estudiosos entendem que essa palavra se refere também ao rei de Tiro, mas o profeta está fazendo uma mistura do que é humano e do que é antes disso. Estava falando de Satanás, tem momentos que está falando de Satanás. Eu compreendo, irmãos, eu não posso aqui afirmar, mas eu compreendo que havia na terra um movimento, haviam nações, havia comércio, e o Satanás se encheu disso, porque ele era que cuidava tudo, de todas essas coisas. Algumas pessoas vão me dizer, pastor, é herético, mas eu não estou afirmando nada, estou falando que esse é o meu pensamento. Estamos juntos, irmãos? Porque Deus, tudo que Ele faz, Ele dá para você autoridade, para você ir, para você vir, para você fazer, para você comprar, para você vender, para você prosperar. Deus não ia colocar Satanás aqui na terra para ficar olhando e dizendo, ai que bonito. Não, não era isso. Estava dizendo que, e tem outros textos que diz que o coração de Satanás se encheu por causa do seu comércio. Depois lá no Apocalipse diz assim, e Satanás foi lançado no inferno, aquele que debilitava as nações. E não se refere somente às nações de hoje, mas coisas antigas que ele aprontou antes da criação do homem. Estamos juntos, irmãos? Amém, irmãos? Alguém gostaria de fazer uma pergunta até aqui, irmãos? Eu só tenho mais uns 10 minutinhos só. Hoje não vamos nem entrar por aqui, assim, só aqui. Tem alguém que tem alguma perguntinha? Gostaria de perguntar? Estão entendendo alguma coisa ou não está entendendo nada? Está entendendo, meu irmão? Amém? Fala, meu filho. Então tá bom. Para mim, e segundo a palavra de Deus, os primeiros habitantes da terra foram os anjos. E eles tinham corpo. A Bíblia diz que é corpo celestial e corpo carnal. Eles tinham um corpo. Mas eles perderam a sua habitação. Que habitação se refere? É o seu corpo. Eles perderam o seu corpo. Os anjos perderam o seu corpo. Então hoje, quando o inimigo quer agir na terra, quando ele quer agir no mundo, ele precisa entrar em alguém.
Então o espírito maligno ele entra na vida de um homem, na vida de uma mulher, para executar uma ação demoníaca. O diabo não consegue fazer nada só pelo espírito, não faz. No mundo físico é preciso um corpo. Como eles perderam o corpo, a sua habitação, eles procuram pessoas para entrar. Tanto é que quando Jesus expulsa os demônios do Gadareno, haviam ali 2.000 porcos. E os demônios, podemos entrar nos porcos? O Senhor diz, entra, não é meu? Entrando nos porcos. Fizeram um estrago com aqueles porcos. Estão entendendo, irmão? Então presta atenção, o inimigo entra em pessoas e o inimigo entra também em animais, corpo de animal. Você já deve ter visto cachorro endemoniado. Meu Deus! Irmão, coisa terrível. Hoje eu fui dar uma volta de bicicleta, parei no posto e um cachorro ficou do meu lado, não parava de me latir. Eu falei, esse cachorro está endemoniado. Falei para o Joel, por que está latindo para mim se eu sou tão legal? Eu falei, meu Deus do céu. Subi até com medo na bicicleta. Irmão, estamos juntos, irmãos? Estamos entendendo a palavra? Quem foram os primeiros moradores da terra? Isso. Hoje você pode dizer que são os demônios, né? Porque viraram demônio. Eram anjos. Uma boa pergunta aqui. Faz a pergunta de novo. Mas será que tinha um habitante tipo ser humano junto com esses anjos? Não tinha. O homem só veio a ser criado depois, tá? Antes não tinha raça humana. O primeiro homem que Deus criou foi Adão, amém? Nessa época aqui não tinha nada a ver com o homem. E é só, essa parte que nós estamos falando aqui, irmãos, terra original, terra caótica, essa primeira parte aqui é uma pincelada, porque a Bíblia ela dá só um pano de fundo. Daqui para frente é que a coisa vai ficar, desse jeito assim. Aqui para trás, irmão, a gente, né? Não é a nossa história. Estamos juntos, irmãos? Maravilha. Fala, minha filha. Fala aí. Se os anjos eles habitavam a terra, então eles não permaneciam com Deus? Os anjos subiam e desciam. Sim. Tanto é que o Satanás ele sobe lá e diz, vou subir lá no céu e vou destronar Deus. Porque nós também. O ser humano só ele não subia, mas Deus é que descia no Éden e comunicava diretamente com o homem. Amém? Maravilha. Mais alguém tem alguma pergunta? Fala, meu filho. Sim. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Porque aí depois para frente ele fala, aí depois Deus criou os luminares, para o dia, iluminar o dia o sol, e a lua iluminar a noite. A luz, já existia a luz. Sim. Amém. Mais alguma pergunta, filho? Fala, Felipe, quer falar também, filho? Fala, meu filho. Sim, é porque a palavra diz que com Deus habita a luz. Não é a luz do sol. Deus é a luz. Ele é a luz. É o Pai das luzes. Amém? Para frente. Mais um pouquinho. Vamos lá, vamos ver. Mais alguém quer fazer uma perguntinha? Então, irmãos, falando um pouquinho do Lúcifer. Quando ele foi criado, foram criados para eles os adornos, como a gente leu, instrumentos musicais, mas antes disso, a própria terra foi criada. Antes de ser criados os adornos, os instrumentos, tudo aquilo para alegrar e para demonstrar o amor de Deus para com Satanás, foi criado a terra. Deus criou a terra para ele, um habitat próprio para ele e para outros anjos. Satanás, ele era um ser perfeito. Diga comigo, perfeito. A Bíblia diz até que se achou iniquidade nele. Aqui é uma diferença muito grande, porque algumas pessoas questionam e dizem assim, por que Deus não perdoou Satanás? Por que Deus não deu uma segunda chance para Satanás? Irmãos, eu não sei se Deus deu uma segunda chance ou não deu,
A Bíblia não fala nada disso aí. Agora tem uma coisa, uma diferença muito grande entre o pecado de Satanás e o pecado do homem. Satanás, ninguém chegou para ele para dizer assim: ei, mano, toma o lugar de Deus, tu vai ser igual a Deus. Ninguém falou isso, nasceu no coração dele. Já o homem não. O homem não. O homem foi influenciado. Satanás influenciou. Não foi algo que nasceu no coração do homem. Estamos juntos? E existe uma diferença muito grande e gritante entre Satanás, os anjos, e o ser humano. Os seres criados como anjos e o Satanás, eles não podem se reproduzir. Eles foram criados numa quantia X, o Senhor criou de uma vez. Agora, nós não. O Senhor criou você e soprou em você o seu espírito. Totalmente diferente, irmãos. É filho de Deus. E tem um texto que diz: vós sois deuses. E alguém diz assim: o pastor está falando que nós somos deuses. Não sou eu que estou falando, é o Senhor Jesus que falou. Vós sois deuses, porque Deus habita em você. O que te mantém vivo é o Espírito de Deus que está dentro de você. Aleluia. Quando você vê alguém que diz assim: eu nem sei por que está vivo, o médico diz assim muitas vezes: era para estar morto, mas está vivo. Sim, porque o Espírito de Deus permanece. Se você está vivo é porque o Espírito de Deus está dentro de você. Aleluia. Isaías 14, número 12. Isaías 14, versículo 12. Diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Presta atenção, vamos ler esse texto de novo? Vamos lá? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Gente, que nações que está falando aqui? Quando foi que Satanás caiu por terra? Estamos juntos? Quando foi que Satanás caiu por terra, irmãos? Aqui, ó. Antes do Éden, antes do homem ser criado, Satanás foi destronado, porque ele quis ser igual a Deus. Mas está dizendo: tu que debilitava as nações. Estamos juntos? Que nações eram essas? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo serás levado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Nesse texto a gente compreende que as atitudes de Satanás, em seus comércios, no seu esplendor, ele começou a ter orgulho e começou a achar que ele poderia ser Deus. Não existia lugar mais alto, então ele queria tomar o lugar de Deus. Criou dentro dele um sentimento maligno. Por isso que, sem chance para ele, irmãos, vai ser aprisionado para toda a vida. Deus, que é onisciente, traz uma sentença para o pecado ainda no coração de Satanás. Porque ele dizia no seu coração: subirei. Não diz que ele subiu. Ele dizia no seu coração: subirei, vou destronar Deus. Ele estava pensando tudo isso. E o Senhor já está pensando isso. Isso aqui, irmãos, é algo terrível. Porque o pecado que está dentro do teu coração, Deus já vê. Por isso que o Senhor Jesus diz assim: vocês estão preocupados com a lei? A lei diz que se o homem for pego em adultério, será apedrejado. Pois eu vos digo que aquele que olha para uma mulher e em seu coração a desejou, já adulterou. Porque Deus, ele vê o pecado oculto. Ele vê o pecado da mente. Ele vê aquilo que está sendo maquinado lá dentro. Satanás pensou e Deus já colocou ele por terra. Estamos juntos? E eu quero encerrar aqui com você
Lucas capítulo 10, versículo 18. Diz assim, ó. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Amém. Esse é o Senhor Jesus. O dia que Satanás caiu, que ele teve a intenção de subir e de tomar o lugar de Deus, o Senhor viu ele caindo por terra. Estamos juntos? O Senhor Jesus viu ele cair por terra. Satanás era o querubim ungido para guardar a terra, morava no jardim do Éden, tinha comércio, cuidava de nações, tinha acesso direto ao céu. Quando você lê Jó, a palavra, Deus pergunta para ele: de onde vens? Ele diz: de rodear a terra, passear por ela. Mas agora já não é mais aquele primeiro, já é a terra recriada. Estamos juntos? Estamos conhecendo aí quem é o inimigo, o primeiro morador da terra. Agora eu vou cantar um pedacinho de uma música para você, você que escuta música mundana. Você já ouviu aquela música assim? A minha sorte grande foi você cair do céu. Poeira, levantou poeira. Quem já escutou essa música? Meu querubim. Ela não fala isso na música? Não é isso que ela fala? Meu querubim ungido. A minha sorte grande foi você cair do céu. Poeira, levantou poeira. Na verdade, a poeira que levantou é isso aqui, ó. A terra se tornou caótica. Destruiu a terra quando ele cai. Ele não veio sozinho, ele trouxe uma terça parte dos anjos. E destruiu tudo. E então a terra ficou sem forma e vazia, porque eles perderam a sua habitação. Estamos juntos, irmãos? E muitas vezes você escuta essas músicas lá na tua casa e você acha que não tem problema. O crente que vai morar no céu não gosta de música do mundo. Não é nenhuma questão, pastor, pode ouvir, não pode? Irmão, você pode fazer o que você quiser, só não sei se pode entrar no céu fazendo o que você quer. É? Então, irmão, sabe, um crente que gosta de ouvir música mundana. Esses dias uma criança aqui falou, cantando uma música do mundo ali. E a minha esposa falou: ô meu filho, essa música não deve cantar. Mas a minha mãe escuta direto em casa. Irmão, o crente que vai morar no céu gosta das coisas de Deus. O crente que vai morar no céu gosta de cantar: és o alfa e ômega. É isso, irmão. O crente que vai morar no céu é outra coisa. Já está liberto do mundo. Agora, se você ainda gosta das coisas do mundo, comece a gostar das coisas de Deus. Sabe, irmãos, todos nós somos vasos. Todos nós somos vasos. E a gente pode ser cheio do que quiser. Você pode ser cheio de Deus, ou você pode ser cheio do mundo. Aleluia. Eu estava conversando com os professores do staff, assustado com algumas das nossas crianças, dos nossos adolescentes, com problema de homossexualismo, problema de ideologia de gênero. Crianças, 11 anos, 10 anos, né? E a professora muito angustiada, eu falei: minha filha, fica tranquila. Deus é poderoso. Graças a Deus que nós estamos aqui para ser contraponto. Porque lá na escola estão sendo influenciados, nas redes sociais. O inimigo trabalha com todas as forças. Graças a Deus que aqui nós temos uma igreja que também trabalha com todas as forças para dizer: Jesus é Senhor, homem é homem, mulher é mulher, Deus vai fazer a obra. Aleluia! 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 Irmãos, quando o Senhor diz para os discípulos: eu vi a Satanás cair como um raio do céu, no contexto, ele estava dizendo para os seus discípulos: não é nada demais que os demônios se vos sujeitem, porque eles voltaram com alegria dizendo: Senhor, até os demônios se nos sujeitam. O Senhor Jesus falou: grandes coisas. Você não tem nada. Eles se sujeitar para você, e daí? Eles já são caídos, já são derrotados. Era o que o Senhor Jesus estava dizendo. Ele diz: mas, ao contrário,
se alegre, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, quando você ora por alguém e manda o demônio sair, o demônio sai, glória a Deus. Né? Eu lembro o irmão Mateus, pastor, vem aqui que tem endemoniado. Fomos lá, expulsamos o demônio. Uma meia hora depois, o irmão Mateus, pastor, o demônio voltou. Mas daí era já de madrugada, eu falei, meu filho, eu esqueci de falar para não voltar mais. Parece brincadeira, mas é verdade, eu tinha esquecido. Falei, não volta mais, esqueci de falar. Esqueci de dar ordem. Falei, expulsa e diga para não voltar mais. E o Mateus orou, expulsou e disse, não volta mais. No outro dia, pastor, não voltou mais. Não é, o Senhor Jesus, isso aí não é nada. Quando a gente fala assim, quem não expulsou um demônio não compreende. O homem estava lá, vou matar, se retorcendo e virando, e quem olha fica assim, porque o demônio causa medo, causa terror. Mas o Senhor Jesus, não tenha medo. E também não fique assim surpreso porque os demônios se sujeitam a vocês, porque eles já caíram. Os demônios já caíram. O demônio que causa enfermidade já caiu, que causa miséria já caiu. Aleluia. Aleluia. Se você me der 2 minutos, eu encerro essa parte. Aí depois nós começamos na próxima quarta. Pode ser, irmão? 2 minutos? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas, havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Irmão, Deus não perdoou os anjos. É o que está falando aqui. Judas capítulo 1, versículo 6. Judas capítulo 1, versículo 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado. Segura aí. Qual era o principado dos anjos? Fala alto, meu filho. Não. Qual era o principado? O principado é a região, irmãos. Isso, não guardavam, mas deixaram a sua própria habitação. Reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Eles não guardaram. Eles quiseram fazer o que não era para fazer, tomar o que não era dado. Estamos juntos? Efésios capítulo 2, versículo 2. Efésios 2, 2. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? Satanás. Isso aqui é a próximo ponto que nós vamos aprender. Quando que Satanás se torna o príncipe das potestades do ar? Olha só. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Antigamente, irmão, nós andávamos de acordo com o príncipe das potestades do ar, filho da desobediência, Satanás. Mas hoje não. Hoje o pastor diz assim, crente não bebe. Crente não bebe, não precisa. Se enche do Espírito Santo, não precisa de vinho. Mas daí tem o outro irmãozinho que diz assim, mas só um pouquinho, né? Quem é que está operando na vida dele? O príncipe das potestades do ar, o espírito rebelde. O crente não assiste filme violento. O crente não assiste filme violento. Aí eu estou assistindo aquela série Viking, coisa mais querida. Não, o pastor diz, crente não assiste essas coisas. E nada a ver. Desobediência. O crente não vai para a balada. Mas só uma baladinha. Quem é que está operando na tua vida? Deus não poupou os anjos. Deus não poupou Satanás. Não poupará a vós. Não poupa. Deus não poupará. No céu não entra pecado. No céu não entra desobediente. Não entra desobediente. Coisa terrível é o desobediente. Nem no porrito não vai. Desobediência é um bicho terrível. Muitas vezes alguns irmãos chegam assim, pastor, pode me corrigir, pastor. Quem fala isso?
Nunca precisa corrigir. Nunca precisa. Mas aqueles lisos, irmãos, é terrível. Tem irmão terrível. Pergunta para quem está do seu lado: você segue as potestades do ar? Ou você segue a orientação do Espírito Santo? Aleluia. Amém, igreja? Quem quer morar no céu? Irmãos, os irmãos acham que vale a pena nós fazer esse estudo ou paramos por aqui? Amém? Amém? Amém. Eu gosto de estudo, irmãos, mas o povo às vezes não gosta, né? Então, se vocês continuam esse estudo, nós continuamos. Se você para, nós para, irmão, não tem problema. Que eu sou obediente. Oi, mamãe? Não, com certeza. Tudo que nós falamos aqui, a pastora Claudete lembrou bem, tudo que a gente falou até aqui, irmãos, isso aqui não é a nossa história. Tudo isso que a gente falou, a Bíblia só dá um pano de fundo. Quarta-feira para frente nós vamos começar aqui, ó, com o homem. E aí vai entrar as 7 dispensações, as festas de Israel. Aí é tudo claro, é tudo preto no branco, bem, bem top. Amém, irmãos? Fica de pé, igreja amada do Senhor Jesus. Eu vou estar fazendo uma oração, irmãos.